Minuto Bola. Está começando agora mais um programa Minuto Bola, na apresentação de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. E no programa de hoje nós vamos falar sobre a 20ª rodada do Brasileirão, que é a primeira rodada do segundo turno. Vamos lá então começar o nosso programa e vamos passar aí os jogos que teremos nesta quarta-feira e serão 9 jogos. Dois às 18 horas, né, entre Corinthians e Grêmio no Pacaembu. E Vasco e Ceará em São Januário. E um pouco mais tarde, às 8h30, teremos Cruzeiro e Figueirense lá na Arena do Jacaré. No mesmo horário, Atlético Goianiense e Coritiba no Serra Dourada. E sem fugir da hora, Atlético Paranaense contra o Atlético Mineiro na Arena da Baixada. E um pouco mais tarde, às 9h50, teremos São Paulo e Fluminense lá no Morumbi. Botafogo e Palmeiras no Engenhão. Internacional e Santos no Beira-Rio. E finalizando aí dos jogos dessa quarta, teremos Avaí e Flamengo lá na Ressacada. E também terá um jogo isolado que será realizado na quinta-feira entre Bahia e América Mineiro no estádio Pituaçu, lá em Salvador. Às 8h30 da noite, né? Exatamente. Então, começando com o programa, vamos falar sobre o gigante da colina que encara a carroça desembestada. Teremos em São Januário duelo entre Vasco e Ceará, que a princípio correu risco até mesmo de não acontecer. Pois é, Léo, foi devido à fatalidade, né, com o técnico Ricardo Gomes, em que o Vasco chegou a pôr em pauta e pediu o adiamento do jogo, mas mudou de ideia e teremos a partida. Agora convenhamos, jogo no meio de semana, 6 horas da tarde, não deve ter deixado muita gente satisfeita não, hein? Concordo. Pode? Desculpa. Num horário muito ruim pro torcedor, né? Concordo, Daniel, concordo. Quase te interromper aqui, né? Porque é uma hora, né, que a maioria das pessoas estão saindo do serviço, né? Deve ter muita gente que não pode ir ao estádio, né? Pelo horário que fica ruim ali, atrapalha até mesmo algumas coisas logísticas, né, da cidade. Justamente, eu faço minhas palavras de vocês, viu? E tomara que nas próximas rodadas não tenhamos mais jogos nesse horário na quarta-feira, né? Só lembrando também que nessa quarta ainda vai ter Corinthians e Grêmio às 18 horas, né? Lamentável. E também às 6 horas é aquele horário de trânsito intenso, Justamente. Lamentável mesmo. Em todo caso, ainda bem que teremos o confronto, né? Levando em conta o risco que teria de ser adiado, o Vasco que vem confiante não pelo seu último jogo, mas sim pela posição na tabela, na qual aí tá na quarta colocação, e uma combinação de resultados pode lhe dar a liderança. Exatamente, né? Precisa vencer o jogo e torcer para que o São Paulo tropece no Flu, o Flamengo tropece no Avaí, que o Corinthians perca pro Grêmio, né? O empate não serve porque aí ele teria que tirar uma diferença muito improvável no saldo de gol. Pois é, isso aí o Cruz Maltino então, né? Já o Vozão, esse sim, bem empolgadíssimo pelo último jogo que fez, né? Foi contra o Bahia, uma vitória por 3-0, com o goleiro Diego fechando o gol e o atacante Oswaldo comendo a bola. E tem os méritos de estar na tabela em uma situação que não lhe oferece riscos de entrar de imediato na zona de rebaixamento. Ele começa essa 20ª rodada no 14º lugar, 7 pontos distante do Z4. Pois é. E podemos ver que o Ceará mesmo está tendo aí essa tarefa complicada de jogar com o Vasco lá em São Januário. E tem alguns fatores aí que o motivam, né? Pois é, partindo agora para as equipes. Léo, como que o Vasco vai para esse jogo? Quem comanda o time no lugar do Ricardo Gomes? Olha, Vitor, durante esse período que o treinador estará se tratando do AVC, que o atacou domingo, né, durante o segundo tempo contra o Flamengo, o Vasco será dirigido pelo auxiliar dele, o Cristóvão Borges. Ele terá os desfalques de Fagner e Gilmar, ambos receberam o 3º cartão amarelo contra o Flamengo, né? E provavelmente seus substitutos serão Alain e Márcio Careca, respectivamente. Ou seja, então quem vai comandar essa equipe aí vai ser o seu auxiliar do Ricardo Gomes, né? Pois é, e o Ceará, Léo? Time completo, como é que tá? Olha, com o retorno do volante Heleno, que estava suspenso, o Ceará agora vem completo sim. Foi divulgada a lista dos 18 jogadores que viajarão para o Rio para encarar o Vasco, e o grande destaque é a presença de 4 volantes, 4 atacantes e apenas um meio-campista. Vamos ver o que será que o técnico Wagner Mancini está tramando para
para sua equipe nessa partida, com apenas um meia, né? E jogar no tradicional 4-4-2 não vai ser possível. Pois é, Daniel. E para finalizar o assunto de Vasco, né? Léo, você poderia atualizar-nos aí sobre o assunto, sobre o estado de saúde, né? Que ficou o técnico Ricardo Oliveira? Ricardo Gomes? Então, Ricardo Vitor, Gomes. A última notícia sobre o treinador até a gravação do programa é a de que a equipe de médicos que o está acompanhando confirmou que o seu estado de saúde deu uma evoluída. Ricardo Gomes segue internado no CTI, infelizmente em estado grave, mas já foi descartado que ele não vai precisar de passar por uma nova cirurgia e nem terá uma doença mais grave, como por exemplo a má formação, um aneurisma. Ainda não foi possível de descartar o risco de morte, mas essa, se Deus quiser, é questão de tempo e o Ricardo Gomes não vai perder sua vida tão prematuramente. Torcer aí para que tudo corra bem, né? Vamos trocar então de assunto agora e vamos falar de Avaí e Flamengo, né? Nesta quarta, o Flamengo vai jogar contra o Avaí empolgado e disposto a mudar sua campanha realizada no primeiro turno. Exatamente, né? A equipe conseguiu uma vitória heróica no clássico contra o Figueirense, um 3-2 lá no Orlando Scarpelli, e com certeza, né, vai animado para esta partida. Porém, vai jogar aí com o vice-líder, né? Falando dos times, quem volta pro Flamengo, Léo? Olha, a equipe tem problemas na zaga, viu? Devido o Wellington ter sido expulso e o Alex Silva e o David Braz estarem lesionados. Fora o Jean, que foi dispensado, né? O Luxemburgo terá que improvisar alguém na posição. E sem falar no lateral esquerdo, Júnior César, né? Que tá suspenso, também não vai poder jogar. Em compensação, o meia Thiago Neves treinou e sua escalação ainda é uma incógnita, mas tem a possibilidade de jogar. E quanto ao Avaí, Daniel? No lado alvianil, o volante Cleison não vai poder jogar por motivo de suspensão. Porém, quem volta ao time é o atacante aí, Rafael Coelho. Lembrando aí que na primeira rodada, né, o Rubro Negro goleou o Avaí por 4-0, né? O jogo realizado lá em Macaé, lembrando que foi com grande atuação do Ronaldinho Gaúcho. Exato. Mas essa equipe do Avaí pode dar trabalho, muito pelo motivo dessa vitória em cima do Figueirense, que foi muito importante para o time. Mexeu também com a torcida, que pode comparecer em grande número lá na ressacada. Fora os bons jogadores que tem o Avaí, né? Teve o Lincoln, ex-Palmeiras, que inclusive estava estreando nesse clássico contra o Figueirense, né? Foi muito importante no último jogo, fez um gol também. E o William, grande centroavante do time, que marcou 2 gols e costuma ser um centroavante que aproveita suas oportunidades. Pois é, né? E o Flamengo tá dispensando comentário, né? Tá jogando bem, Ronaldinho Gaúcho agora é inspirado, colocando os parceiros aí na cara para fazer gol, também brigando pela artilharia, né? E o Toninho Cecília aí deve colocar alguém na sua cola, tem que ficar ligado nisso. Ou seja, tendência é de jogão lá na ressacada. Pois é, e no estádio do Morumbi vai ter o duelo entre tricolores, né? O Carioca vai até São Paulo para enfrentar o Tricolor Paulista, nesta quarta-feira às 21h50. Primeira rodada do retorno começando e as duas equipes não têm outro objetivo a não ser dar uma arrancada para conquistar o título. O São Paulo não tá tão mal na tabela, tá na terceira colocação e apenas 2 pontos do líder. E tem chances reais também de conquistar o título. E sem falar que o Tricolor Paulista, ele tem por essa característica, né? Que ficou marcada na sua campanha pelo tricampeonato, em que a maioria dos seus títulos foi com arrancada no segundo turno. Exatamente, né? Na minha visão, né, o que prejudicou muito o São Paulo nesse primeiro turno em alguns momentos foi a indefinição de um time titular, né, quando ainda estava no comando do Carpegiani. E lembrando também que o time vai contar com um importante reforço, né, como podemos dizer, e nesse segundo turno, que é o atacante aí, o Luiz Fabiano. Justamente, ele que está em fase final de recuperação, né? E a previsão é de que o atacante faça sua estreia a partir da segunda metade de setembro, né? Notícia boa para a torcida São Paulina. E sobre o Fluminense, Vitor, quais que são as novas? Então, Léo, está rolando uns boatos aí nos corredores do Tricolor Carioca que o astro da equipe, o Fred, recebeu uma proposta para jogar no futebol turco. E ele não descarta a ideia, né? Pois poderia receber aí uma quantia alta no seu salário e teria uma segurança que, segundo ele, aqui não tem. Ele deve estar se referindo àquele episódio lá em que foi flagrado bebendo num bar no Rio de Janeiro e depois foi perseguido. Mas a gente lembra que, além da janela de transferência internacional, vai se encerrar nessa quarta-feira, dia 31.
E ele tem um contrato aí pra cumprir com o Fluminense. Justamente, é um contrato longo que ele tem assinado com o Tricolor, fora sua multa rescisória altíssima, né, de 15 milhões de euros, cerca aí de quase 35 milhões de reais, 80% dos seus direitos presos à Unimed, enquanto o clube detém os 20% restantes. Em todo caso, seria ótimo o Fred sair do Fluminense. Pois é, eu ia falar, ou seja, se a proposta realmente for interessante aos investimentos, né, do principal patrocinador do clube, tchau, tchau, Fred. E por aqui se encerra mais um programa Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por acompanhar mais um podcast do programa. E amanhã a gente não vai ter um programa, aí vamos fazer um cursinho aí de edição, mas no outro dia teremos mais Minuto Bola. Você ouviu hoje o programa Minuto Bola nas companhias de Vitor Junquilho, Daniel Romanelli e Léo Rodrigues. Na gravação de Arnaldo Tavares e orientação e supervisão de Ezio Pessalli.